com vocês, evidentemente, uma perspectiva de pós-Bolsonaro, mas eu ainda quero me centrar no que nos trouxe até aqui, Jamil, e eu começo com você. Se você atribui alguma responsabilidade a como a imprensa tratou o Bolsonaro, e mais do que isso, hoje você acha que nós aqui da imprensa que somos, nós sabemos lidar com essas ameaças, enfim, com o bolsonarismo em si? Não dá para contar a história do Bolsonaro sem contar a história da imprensa. É fácil. Essa resposta é óbvia, sinceramente. A gente não poder chamar uma laranja de laranja como jornalista, eu me sinto extremamente frustrado, né? Você falar que aquilo ali é uma fruta que serve para fazer um certo suco que é muito popular, não, né? É uma laranja. E a gente passou meses, eu diria anos, sem poder chamar aquilo ali de extrema-direita. Qual outro nome para esse governo, para esse movimento? Não existe. Não existe você falar, não, é uma direita conservadora. Não, a direita conservadora é a Merkel. A Merkel desprezava e despreza o bolsonarismo. A direita conservadora faz parte da democracia. Agora, o que não faz parte da democracia é um regime que ataca justamente as bases da república e da democracia. A república, ela não é o governo da maioria. Ela é a garantia de que a minoria vai sobreviver com todos os seus direitos. É o contrário. É o contrário. Foi feito para ser isso. Foi feito para garantir que quem vencesse a eleição tivesse a audácia de garantir a vida daqueles que perderam a eleição, ou daqueles que são diferentes, etc. Então, falar da imprensa no governo Bolsonaro é falar, sim, de cúmplices dessa vitória. Não tem outro jeito de você contar essa história, né? Ou a gente vai esperar 50 anos para falar de 64. Mas vamos fazer isso de novo? Não, né? Vamos ter que falar claramente o que é. E aí, claro, cada meio de comunicação tem e sim, cada um tem uma história, cada um tem um acionista, cada um tem uma coisa. Agora, é curioso porque existe uma narrativa de que agora todos estamos pela democracia. Todos não, salvo... Né? Tu conhece, né? Enfim, todos estamos, mas não estivemos todos. Ok, mudou, foi uma mudança positiva, provavelmente foi um ensinamento, foi. Mas será que a gente precisava ter passado por isso? Agora, essa é a primeira questão. Segunda questão, na hora que a gente for rever o porquê chegamos aqui, a gente vai ter de ter a coragem de falar também da imprensa. Senão, a gente vai voltar ao mesmo erro de dizer, né, que nós não fizemos, não sabíamos. Como não sabíamos? Né? Como que não sabíamos? Claro que sabíamos. Então, a mesma questão vai ser colocada, eu espero que seja colocada nos próximos anos, para a gente possa depurar, para a gente possa fazer uma análise muito, eu diria, muito honesta de tudo isso que aconteceu. Caso contrário, assim como na sociedade isso pode se repetir, na imprensa também pode se repetir. Eu não estou falando aqui, e aí já colocando algumas balizas, estou falando aqui de uma agência reguladora da imprensa, não é que eu sou contra, mas isso é um outro debate que tem que ser pensado. O primeiro debate que tem que ser feito é o reconhecimento de que a gente fez parte disso que está no poder. Essa é para começar. Depois que a gente reconhecer isso, aí a gente pode lidar com todo o resto. E aí vai ter que ter uma abertura grande para discutir qual é o melhor modelo. Tem um modelo que funciona, tem um modelo que não funciona, é perigoso, não é perigoso, significa censura, não significa censura, depois a gente vê. Agora, o ponto número 1 é reconhecer o nosso papel ali. Ô, Juliana, você acha que serviu de aprendizado? A imprensa aprendeu com o Bolsonaro? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, né? Porque não aprendemos com 64, não aprendemos em outras campanhas.
Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Agora, que existe uma parte da imprensa correndo atrás desse prejuízo, certamente. Não sei se já mas que tem uma parte correndo atrás, tem. Posso dar contar uma historinha de um caso que eu vou já também falar muito claramente, que não tem a ver com o Brasil, mas só para a gente entender, tá? Porque senão alguém fala, ele fez a comparação com o Brasil. Não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com o papel da imprensa no genocídio, em crimes. Em Ruanda, o governo fez questão de, ao longo de vários anos, construir uma rádio privada com patrocínio estatal, que, obviamente, servia ao regime. Essa rádio começou sendo muito popular porque as músicas eram muito boas. Eles tinham os melhores cantores, colocavam as melhores músicas, transmitiam jogos de futebol, era muito popular. É uma rádio que, de fato, era popular e que, ao longo dos anos, de uma forma muito bem coordenada, passou a ser o porta-voz do ódio e do genocídio. Né? Estamos falando dos anos 90, não tinha celular, não tinha internet. Em Ruanda, a televisão não era para todos. Então, a rádio era o principal meio de comunicação. Muito bem. Foi feito um estudo recentemente na Alemanha que mostrou que Ruanda, não sei se a Juliana conhece, é um país de morros. São vários. A topografia é muito interessante, são vários morros, basicamente o país inteiro. E são vales, morros, vales e morros. Muito bem. Onde a rádio pegava, e pegava bem, o genocídio foi maior. Onde a rádio pegava pior, o genocídio não foi tão grave. Olha só. Então, sim, existe um papel real da difusão do ódio pela imprensa. Sim, existe. Não dá para... Vamos falando, não, mas vocês estão exagerando o nosso papel. Não estamos, não. Né? Isso é algo que é estudado, essa rádio é alvo de vários estudos, porque ela, de fato, definiu massacres. Isso é muito poderoso. E a gente precisa pensar em tudo isso. Insisto, não estou falando do Brasil, não estou fazendo comparação com nada no Brasil. Estou falando de uma realidade de um outro país, onde uma rádio fez parte do instrumento genocida. Juliana, eu vou aproveitar que você mora há um tempo considerável na Itália, enfim, na Europa, eu te pergunto se você nota uma diferença muito gritante de como a imprensa internacional retrata o Brasil em relação à nossa. Como a imprensa internacional viu esses últimos anos aqui no Brasil? O que você acompanhou lá da Europa? Desde a eleição do Bolsonaro, todas as manchetes que ele gera aqui, das bizarrices que fala, das violências que comete, na época da pandemia isso foi fortíssimo, isso sempre repercute lá, sempre. Na Itália, muito, que é a imprensa que eu acompanho mais, e é sempre num tom de, olha o que o maluco do presidente do Brasil falou agora. Assim, a frase que eu mais ouço na Itália em relação ao Brasil é "Ma che cazzo è successo in Brasília?" Assim, o que acontece no Brasil? É o que eles mais falam, porque é isso, no imaginário dos estrangeiros, vou falar da Itália, que é onde eu conheço mais, no imaginário do italiano, e a Itália não é um país que vê o Brasil como um lugar exótico, como outros países veem. Claro que é uma proximidade muito grande com o Brasil. Muitos italianos conhecem o Brasil, têm parentes no Brasil, são casados com brasileiros. Enfim, é um país muito próximo para eles. Não tem esse exotismo que a gente passa em outros lugares, não. Não é a Suíça, né? Não é a relação da Suíça com o Brasil, não, né? Não é. Na Itália é muito próximo. Então, assim, e lá é um susto muito grande do tipo, o que aconteceu com vocês? Se o Brasil fosse uma pessoa, os italianos diriam que é uma pessoa que pirou. O Brasil pirou. Não consegue entender como nós elegemos, não consegue entender como nós suportamos. Na época da pandemia, então, que a Itália foi um país que foi muito traumatizado e que o governo levou muito a sério a pandemia, o lockdown lá foi muito profundo, a população, em sua imensa maioria, comprou as medidas sanitárias, enfim.
as falas do Bolsonaro que chegavam na Itália, os números do Brasil que chegavam e a total falta de manejo, de providências que eram tomadas no Brasil, era um tema que eu não conseguia escapar em lugar nenhum, nem no mercado, nem na classe, né, na escola dos meus filhos, em lugar nenhum. Ô, Jamil, Posso só completar isso que a Juliana falou? claro. É interessante porque a própria Marine Le Pen, na França, disse que o que o Bolsonaro falava era basicamente inaceitável, ou seja, irrepetível. Ou seja, a própria extrema-direita europeia, que busca votos, fala, não, calma, calma. Nesse nível a gente não consegue chegar. Eu não estou dizendo que eles não pensam igual. Eles pensam igual, talvez até pior. Mas o discurso, a Marine Le Pen sabe que ela não pode chegar na França e dizer o que o Bolsonaro diz. Ela sabe disso. Não, e é bom que a gente não esqueça disso, assim, o que o Bolsonaro falou, o que ele fez, as declarações que ele deu na época da pandemia, nenhum outro líder mundial fez. Foi o único. Ele se gaba disso na propaganda dele, que talvez eu tenha sido o único que não falei, eu fico em casa. Ele acha isso bonito, isso é uma aberração. O Brasil foi o único país do mundo que teve um presidente, um líder, tratando com esse escárnio, com esse deboche, como foi tratado no Brasil. Agora, Jamil, você acredita numa possibilidade de ruptura? Me parece muito complicado, porque o Bolsonaro não teria força institucional, não diria nem para dar golpe, mas para mantê-lo. Mas o que a democracia brasileira enfrentará nos próximos anos com esses quase 50 milhões de apoiadores do presidente soltos por aí? E alguns armados, né? Ou muitos armados. Muitos armados. Olha, eu estava dizendo que eu acho que, talvez eu vou reforçar esse ponto para deixar muito claro, a reconciliação ela é a única saída, porque o teu vizinho vai continuar sendo teu vizinho. Você vai na escola e a menina do lado vai ser de uma outra família, de um outro pensamento, etc. Muito bem. Agora, vai ter de passar pela responsabilização. Ou seja, crime é crime. E não adianta a gente dizer e voltar a fazer o que a gente fez na ditadura, de dizer, bom, vamos fazer uma anistia geral e restrita e vamos olhar para o futuro. O futuro ele vai estar sempre assombrado se a gente não lidar com esses crimes. Então, em primeiro lugar, é desmontar o Estado miliciano que foi criado nesses últimos 3 anos e meio. Isso não vai ser fácil, porque vai precisar de novas leis, a gente vai ter que desmontar coisas que foram montadas com acordos políticos, né? Então, o desmonte do Estado miliciano ele vai ser parte da reconstrução da democracia. Na sexta-feira eu estava num evento espetacular, que, sinceramente, eu fiquei emocionado, não porque eu participei, mas porque isso existe no Brasil, que era alguns dos principais juristas do país se unindo para, a partir de 2023, cobrar do candidato que for eleito a reconstrução daquele sistema que a gente perdeu nesses 3 anos no que se refere ao combate à tortura, à defesa de direitos humanos, etc., etc. Então, tá bem, então nós temos essas pessoas. A sociedade brasileira produz isso tudo capaz de fazer essa pressão e ter a base intelectual para fazer tudo isso. Não é falta de capacidade. Agora, vai dar muito trabalho, não tem atalho. Essa reconstrução, a destruição, você se lembra muito bem, Alice, o Bolsonaro foi para Nova York, Washington, se não me engano, e num discurso que ele fez, num jantar que estava, inclusive, Steve Bannon, ele fala, primeiro vamos ter de destruir. Ele fez isso e foi extremamente eficiente. Foi extremamente... Em 3 anos e meio, ele destruiu 30 anos de construção do Estado Democrático e das bases de direitos humanos. A gente vai ter que reconstruir isso. Não vai levar 30 anos, porque a gente já sabe fazer e sabe da gravidade disso tudo, mas não vai ser da noite para o dia. A reconstrução de todos esses mecanismos vai levar pelo menos
metade do mandato do próximo presidente. E aí? Agora, por que eu acho que tem que ter alguma medida de choque positivo? Porque não dá para esperar 2 anos. Quem tem fome hoje. Está falando, não, fiquem tranquilos, a gente está reformando aqui as leis, daqui a 2 anos você vai poder comer. Não vai funcionar assim. Então, vai ter de ter a medida de choque imediata e vai ter de ter a reconstrução. Bom, vamos ver se conseguimos. Reflexões deste nível estão no livro Ao Brasil com Amor, da editora Autêntica, que será lançado na segunda-feira 12 em São Paulo e na terça-feira 13 aqui em Brasília. Em São Paulo, além dos autores, teremos as presenças do doutor Drauzio Varela, do Vladimir Safadli e da Sônia Guajajara, não é isso? Isso mesmo. Perfeitamente, eu agradeço imensamente a presença de vocês dois. O livro é uma delícia, eu recomendo fortemente. A Juliana, diretamente de Roma, se comunicando com o Jamil, diretamente de Genebra, que estão no Brasil, felizmente, para nos agraciar com esse livro que é ótimo. Muito obrigado, meus caros. As portas de Carta Capital ficam abertas para sempre que vocês quiserem se manifestar. Muito obrigado, Edson.